Olá, sejam bem-vindos, eu sou o professor Jefferson. Hoje a gente vai abordar nesse vídeo a questão da resistência dos materiais, né? E iniciando ali o contato então com a questão dos vínculos estruturais. Bom, a resistência dos materiais. A resistência dos materiais é um ramo da mecânica e ela estuda essa relação entre as cargas, esses carregamentos externos que são aplicados na estrutura, né, de um corpo deformável, e a intensidade do carregamento interno, né, que agem no interior do corpo e que podem provocar então o rompimento, a fratura, né? Bom, esse assunto também envolve o cálculo das deformações do corpo e proporciona o estudo da estabilidade quanto ao sujeito das forças externas. De forma comercial, uma forma que a gente possa ver na indústria, né? A resistência de materiais a gente pode dividir aí, então como onde ela pode ser utilizada, por exemplo, como projetos, né? Conforme o objeto da estrutura a ser projetada, devem ser realizados cálculos prévios, de forma a garantir que a estrutura os cumpra, definindo assim, a geometria, material, né? E todos os outros dados que são necessários para construir aquela estrutura para que tenham sucesso, né? Antes mesmo de ficar construindo protótipos, né? Bom, evita o método da tentativa e erro, né? E diminui os custos de projeto. Então, para uma indústria, a questão do projeto é a questão de cálculo estrutural e definição disso, né? Saber que ao construir o seu equipamento, a sua estrutura estará de acordo é essencial, né? Principalmente quando a gente trabalha com projetos específicos, né? Quando a gente não tem algo de linha, né? Para análise também é muito importante, né? Então, com a existência de um determinado projeto, é necessário determinar se este é adequado, né? Então, a gente pode fazer algum laudo de alguma estrutura que tenha acabado por colapsar, né? Ou alguém que deseja ter uma segurança no projeto que foi realizado e pede uma análise, né? E antes mesmo da execução. Então, evita novamente o método da tentativa e erro, né? Então, diminui os custos de projeto e aumenta a segurança, né, estrutural, né, do projeto e das estruturas que estão envolvidas nessa análise. E a gente também pode fazer otimização, né? Então, basicamente aqui, né, se a gente executa um projeto, né, a gente pode determinar o projeto com menor custo, né? Então a gente pode fazer vários tipos de projeto até determinar um projeto que tenha menor custo. Então repensar, existe várias formas de construir uma coisa, então a gente pode reduzir custo, reduzir massa, né? Então traçar alguns outros objetivos ali que a gente possa realmente otimizar e tornar aquele produto melhor sem comprometer estruturalmente o projeto. Onde é que a gente pode aplicar de forma genérica esse tipo de técnica, né? Essa parte de cálculo estrutural, né? Então, um exemplo de aplicação aqui, então, um galpão, né? Primeira coisa que a gente pode reparar é que ele realmente fica estático, né? Ele não tem velocidade alguma, não tem aceleração alguma, né? Então, ele é um exemplo típico de uma treliça, né? Então a gente pode ver nas terças aqui em cima, né? Então que a gente tenha essa estrutura que pode ser calculada através de resistências materiais, certo? Da mesma forma que uma outra estrutura, mas também, né, com cara de treliça, né? É um pórtico aqui, a gente pode ver que tem uma cara de um pórtico, né? Mas é um pórtico treliçado aqui. Então a gente também consegue calcular esse tipo de estrutura aqui, né, de forma a garantir estruturalmente o projeto, né, e a execução correta. Porque não um veículo, né? Aqui a gente vê então a cara de uma estrutura, né, interna de um veículo. A gente consegue visualizar exatamente aqui qual é o corpo, né, não a lataria, que é essa parte estrutural, essa é a parte importante, né, no caso de uma colisão, no caso, né, para resistência, para que a gente não tenha nenhuma trinca formada e que tenha algum colapso aqui. Então é importantíssimo que o carro fique inteiro, né, para que você possa dirigir, ok?
Então calcular esses carros, testar eles é importantíssimo. E um avião também, né? Se a gente vê aí que além de calcular e garantir estruturalmente, né? Para o avião fica mais evidente ainda que além do cálculo, a otimização é interessante, porque o avião ele tem que ter a capacidade de levantar o próprio peso, pelo menos isso, né? Caso contrário, ele não sai do chão. Então é essencial que a gente calcule ele e consiga fazer uma otimização estrutural de forma que a gente tenha um objetivo de levantar o peso próprio dele mais o peso que a gente gostaria que ele tivesse a capacidade de transportar. Então aqui voltamos então aos vínculos, né? Então vínculos estruturais, né? Então basicamente a gente vai determinar o que é vínculo, né? Como um apoio, né? Os elementos de construção que impedem o movimento da estrutura. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é quando eu olho para uma estrutura, eu tenho que visualizar onde ela está vinculada, onde ela está fixada, quais são os tipos de fixação, né? E de forma genérica a gente consegue classificar isso aí como 3 tipos, né? Então, na tipo de estrutura plana, que é o que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro tipo de vínculo é o vínculo simples ou móvel, certo? Então, esse tipo de vínculo impede o movimento de translação na direção normal ao plano. Então, onde tem esse achurado aqui, né, a gente considera o plano, certo? Nas 3 figuras, e a gente consegue visualizar aqui qual é o esforço que ele irá realizar. Nesse caso aqui eles valem tanto para um lado quanto para o outro, né? Imagina como se estivesse dentro de um rabo de andorinha, né? Então ele não permite o movimento, né? No caso aqui dessa primeira, não permite o movimento no sentido de Y, por exemplo, né? Nesse sentido vertical aqui, né? Ok? Então, tanto para cima quanto para baixo ele não vai permitir que esse ponto se desvincule. Agora, se ele quiser andar nesse sentido X aqui, né, já que eu atribuí o Y no vertical, no sentido X, no sentido horizontal, ele poderá andar tranquilamente, né? Ele tem essa liberdade, né? Ele tem esse grau de liberdade. E também a estrutura pode girar em torno desse ponto também é permitido, né? Da mesma forma, para esse tipo aqui, é o mesmo tipo de representação, né? Mas é o mesmo significado, né? Então, o mesmo significado permite andar nesse sentido, né? Nessa terceira aqui, não permite normal ao plano ou a 90 graus ali do plano, né? Que ele está deslizando, e permite também que ele gire em torno desse ponto aqui, né? Então, permite que a estrutura gire em torno do ponto, mas que o ponto não se desloque em normal ao plano, tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse. Bom, vínculo duplo ou fixo, né? Esse vínculo aqui, ele impede o movimento de translação em 2 direções. Então, a gente tem um plano, né? Então é uma figura plana, e ele não vai permitir o movimento tanto em Y quanto em X, né? Porém, a gente repara aqui que ele está unido ao chão, vamos chamar assim, né? A outra estrutura que a gente tem aqui. Então existe um vínculo forte aqui, né? Então ele não permite o deslizamento aqui. Então ele vai ter um esforço em X aqui que vai fazer ele reagir a esse movimento, né? Da mesma forma aqui, né? Então, se eu tiver um esforço que estiver, né, empurrando contra aqui essa fixação, né, esse vínculo, então o próprio vínculo vai fazer uma força contra, então ele vai ter uma força de reação contra aqui. Da mesma forma que se eu tiver uma força, né, nesse sentido, né, ela vai fazer uma força contra para que fique parado e estático aqui nessa posição,
né? Ao contrário do anterior, né? Do vínculo simples, que era exatamente, ele não oferecia nenhuma resistência. Então a gente vai ter um esforço sempre que houver uma resistência ao movimento. Nesse tipo de vínculo aqui, ele não permite aqui, então, né, a translação em Y, nem a translação em X, mas permite o movimento em torno desse ponto, né? A mesma forma a gente pode ver aqui nesse ponto, né? Então a representação é um pouquinho diferente, porque ele coloca um pontinho aqui, mas é o mesmo significado, né? Então ele não vai permitir a movimentação em Y nem em X, mas vai permitir o giro em torno desse ponto. E por último aqui temos o engastamento, né? E aqui a gente tem o tipo de vínculo que impede a translação em qualquer direção e também impede a rotação, né, em torno do ponto, tá? Então basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter as reações em X e em Y. Se eu tivesse esforços em X e em Y, como está mostrando aqui, eu vou ter as reações em X e em Y, e como ele está afastado, ele estaria provocando um momento nessa estrutura. Porém, essa estrutura aqui não tem como girar em torno desse ponto. Por quê? Porque a minha fixação aqui, ela vai fazer um contramomento. Vai fazer um momento de reação, né? Vai reagir a um momento que está sendo provocado pelos esforços externos, certo? Então aqui, obviamente, a gente consegue ver que, né, se vocês olharem uma estrutura, né, se tiver uma viga que é engastada, como é essa cara aqui, né, dessa estrutura, vocês obviamente olham para aquela viga e veem que nesse ponto aqui ela não gira, né, não é possível girar, a não ser que colapse, né? Aqui a gente está imaginando que não vai colapsar, tá bom? Bom, agora tratando da estrutura, né? Então denomina-se estrutura o conjunto de elementos de construção compostos com a finalidade de receber e transmitir esforços. As estruturas planas são classificadas através de sua elasticidade em 3 tipos, tá? Então a gente tem o tipo hipoestáticas, né? No caso aqui a gente considera elas instáveis, né, quanto à estasticidade, sendo bem pouco utilizada aqui no nosso curso. A sua classificação como hipoestáticas é devido ao fato de o número de equações da estática ser superior ao número de incógnitas, né? Relembrando, né, as equações da estática são um somatório de forças em X igual a 0, somatório de forças em Y igual a 0 e somatório de momentos igual a 0. Então eu teria 3 equações. Visualizando aqui, né, a gente pode ver que tem uma reação em A, né, devido ao tipo de vínculo, né? Lembra que aqui a gente vai ter um vínculo simples, então ele vai ter uma reação que é normal ao plano, e em B novamente, né, um vínculo simples com uma força normal ao plano. Então a gente teria apenas duas incógnitas aqui, seriam duas reações de apoio, mas teríamos 3, né, equações. Então basicamente a gente pode considerar aqui que ela é hipoestática exatamente por isso, né? E outra, por que ela é instável, né? Porque qualquer esforço, né, horizontal vai movimentar essa estrutura, né? Aqui não tem nenhum previsto, mas qualquer esforço horizontal movimentaria a estrutura. Então é bem perigoso construir uma estrutura assim que não esteja sendo concebida para ser instável, né? E que tenha essa característica e esse pensamento para que ela funcione bem. Agora, estruturas isoestáticas. Bom, a estrutura é classificada como isoestática quando o número de reações a serem determinadas coincide com o número de equações da estática. Se a gente olhar aqui, então, na primeira estrutura, a gente tem aqui
um vínculo, né, que tem uma reação em A horizontal e uma reação em A vertical. Ele não permite o movimento em X, portanto tem uma força em X. Ele não permite o movimento em Y, portanto tem uma reação em Y, né? Horizontal e vertical. Da mesma forma aqui em B, fazendo análise, em X ele permitiria o movimento, então não há reação em B no sentido de X ou horizontal. Agora, o RB, Y ou vertical existe porque esse tipo de vínculo não permite o movimento vertical, então vai haver uma reação em Y. Como a gente viu, são três equações, aqui temos três incógnitas, né? Então, três equações, três incógnitas, e a gente vê que a estrutura está toda travada, ela não consegue ter outro tipo de movimento. Então, obviamente, essa estrutura aqui é uma estrutura isoestática. A nossa segunda estrutura aqui, né, é mais um exemplo, né? Então, para mostrar, na verdade, o tipo de vínculo um pouquinho diferente, a forma de representação, né? E aqui a estrutura independe do formato da estrutura, o que importa aqui é o tipo de vínculo para que a gente possa classificar o tipo de estrutura. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é basicamente um vínculo que tem uma reação em apenas um sentido, normal à superfície aqui, então, né? Então, uma reação em B, no caso, no sentido vertical. E aqui no apoio em A, a gente tem uma reação em A vertical, né? Uma vez que ele está fixo aqui, e uma reação em A horizontal, porque também não permite movimento em X aqui. Três equações, três incógnitas, certo? Então, três equações, três incógnitas, então isso significa que ela é uma estrutura isoestática. Se eu tentar fazer qualquer tipo de movimento com essa estrutura, eu não consigo realizar. Se eu tentar movimentar, né, ela verticalmente, né, eu não consigo movimentar ela. Se eu tentar movimentar ela horizontalmente, também não consigo movimentar. Se eu tentar girar ela, também não consigo. Então, realmente ela é isoestática. E aqui tem o último tipo de estrutura, que é a estrutura hiperestática, né? Então, o que classifica essa estrutura como uma estrutura hiperestática é quando a gente tem mais reações de apoio, né, do que equações. Então, a gente tem três equações, né? Se a gente for visualizar, né, nessa estrutura que está sendo mostrada, uma viga simples, biapoiada, tem dois apoios aqui, né? Porém, os dois apoios estão fixados em X aqui, né? Então, dessa forma, eu vou ter, né, tanto a reação em Y quanto em X no ponto A, porque é esse ponto que não permite o movimento em X nem Y, e em B também não permite o movimento em X e em Y. Então eu tenho quatro incógnitas, né, e três equações. Então com isso eu vou ter um sistema impossível, né? Eu não conseguiria determinar quais são as equações. Então, para tornar possível a solução dessas estruturas, devemos suplementar as equações da estática com equações de deslocamento, né, que serão estudadas ali, né, caso vocês avancem nos estudos de resistência dos materiais, né, em algum curso posterior, né? E aqui nesse segundo aqui, né, nessa segunda estrutura que está sendo mostrada, a gente tem um vínculo que é um vínculo simples, né? Então tem uma reação aqui no sentido vertical em B. Porém, aqui nesse ponto a gente tem um engaste. Para ter um engaste, eu tenho reação em X, eu tenho reação em Y e eu tenho o momento. Dessa forma, eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, quatro incógnitas e três equações. Dessa forma, essa estrutura aqui é uma estrutura hiperestática.
ok? Sabendo disso, a gente pode começar então os estudos, né, de resistências materiais. Porém, os conceitos que eu queria apresentar por hoje são esses. Eu fico por aqui, agradeço a todos, até a próxima.